Fortaleza, no Ceará, Lula voltou a criticar a taxa de juros e fez novos ataques ao Banco Central. Em seu discurso, o presidente da República rechaçou qualquer diálogo com Roberto Campos Neto, presidente da instituição. E a gente, inclusive, separou esse trecho. Acompanhe. O cidadão do Banco Central precisa saber que ele é presidente do Banco Central do Brasil e não do Banco Central de um país, sabe, que não seja o Brasil. Então nós vamos continuar brigando. É importante vocês saberem, o presidente do Banco Central não foi indicado por nós, ele foi indicado pelo governo anterior. E o Banco Central agora é autônomo. Não tem mais interferência da presidência da República, que podia chamar o presidente do Banco Central e conversar. Esse cidadão, se ele conversa com alguém, não é comigo. Ele deve conversar com quem o indicou. E nesta sexta-feira, em declarações dadas no LEAD, evento com empresários na cidade de Washington, nos Estados Unidos, Campos Neto disse que a alta de 0,9% do PIB no Brasil no segundo trimestre foi uma boa surpresa. Ainda de acordo com o presidente do Banco Central, eu vou abrir aspas. Os juros no Brasil hoje estão acima da média, mas muito menores do que em vários outros países. Fecha aspas. Campos Neto ainda destacou que os resultados da economia brasileira estão melhorando, mesmo que de maneira lenta. Vamos girar com os nossos comentaristas. Para começar, José Maria Trindade, de Brasília, capital federal. Zé, uma ótima noite a você, seja muito bem-vindo. Vários assuntos para tratarmos nesta edição de Os Pingos nos Is. Mais uma vez, o presidente da República se refere ao presidente do Banco Central, não chamando pelo nome, que é uma deselegância, né? Agora, os juros começaram a cair, só que Lula não mudou o discurso. Devia agradecer, né, o Campos Neto. O Brasil está numa condição boa e a inflação caiu e está controlada exatamente por esta decisão, viu? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Dantas, está aqui. Boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Isso é muito importante para a gente. Olha, o presidente Lula está reclamando de uma lei, de uma determinação. Isso foi aprovado pelo Congresso Nacional e é o que está valendo. Ele disse muito bem, não é um Banco Central independente, mas um Banco Central autônomo. É a regra, e é uma regra que vale. Há debates, inclusive, sobre a necessidade de um Banco Central. Isso não é um debate solto. A direita norte-americana acha que a economia tem que andar solta. Ainda mais agora, em época de criptomoeda, moeda eletrônica, né? Não precisa exatamente um monstrengo chamado Banco Central, que é grande, tem sede em vários estados, né? E muitos funcionários. Hoje não precisa mais tantos funcionários, umas sedes gigantescas, né? Mas é a regra que ele tem que seguir. Qual é a regra? É que um presidente da República, qualquer que seja ele, quando é eleito e toma posse, tem que conviver por 2 anos com um presidente do Banco Central indicado pelo governo anterior. E devo dizer que não é só o presidente do Banco Central. Os presidentes e diretores de agências reguladoras e vários órgãos. É assim a lei. Se ele não quiser, ele muda a lei. Poderia mandar ao Congresso, mas vai perder, porque o Congresso gosta dessa ideia. A experiência de um Banco Central independente é boa. E veja bem, o Campos Neto, longe desta pressão política, está dando certo, está dando resultados. O Brasil chamou a atenção do mundo exatamente pelos acertos e não por erros do Campos Neto. Agora, quando um presidente da República chama o presidente do Banco Central para conversar, isso não é diálogo. O diálogo só existe quando está na mesma linha. Um presidente da República olha para um subordinado de cima para baixo. Ou seja, eu te demito se você não mudar. Do jeito que está, longe da pressão política, é melhor, é mais eficiente a atuação na economia. E o presidente Lula insiste, inclusive, em ataques pessoais. Isto é um ataque pessoal. Mas conversando com um dos diretores do Banco Central, vejo o que ele me falou. O Banco Central é autônomo, é importante, mas é uma regra que vale para todos. Imagine se daqui a 1 ano e meio, né, Lula vai tirar o Campos Neto, isso é uma certeza, né? E vamos supor que ele indique a Dilma Rousseff e o Senado aprove.
o próximo presidente da República, que seja o Tarcísio, chegue lá na presidência, tem que conviver com a Dilma, presidente do Banco Central. Mas é a regra, é esta a regra. Se ele não está satisfeito com a regra, que mude a regra. O que eu acho estranho é que, mesmo tendo autonomia, o Banco Central é parte do governo, é governo. Então, é o presidente da República falando mal e atacando o próprio governo, né? Pois é, continuamos em Brasília. Cláudio Dantas com a gente. Essa repercussão em relação às falas do presidente Lula sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Desde que assumiu a presidência, Dantas, Lula escolheu alguns alvos. Campos Neto é um deles, são críticas reiteradas ao Banco Central, à política de juros, também a figura de Campos Neto. Ele nem menciona o nome de Campos Neto, se refere a ele como cidadão. Agora, ele ataca também a autonomia do Banco Central. Agora, os especialistas da área elogiam muito a autonomia do Banco Central, só que Lula prefere alguém subordinado a ele. Boa noite, Dantas. Você tocou no ponto. Ele nem menciona o nome do Roberto Campos Neto. Então a gente repete aqui, é Roberto Campos Neto, Lula. Muito boa noite, Daniel Caniato, boa noite, Zé Maria, boa noite, Beraldo, e boa noite a toda a nossa audiência. Olha, é um desrespeito absoluto a forma como Lula se refere desde que assumiu o poder novamente ao presidente do Banco Central, é de desrespeito institucional. Além de criar um cerco junto com ministros, com líderes partidários e promover um assédio moral, um terrorismo econômico, criticando diariamente os pilares da política monetária do Brasil e atacando a pessoa do presidente do Banco Central, o Lula, promovendo esse terrorismo, ele só prejudica a própria economia. Então, ele cria o problema e diz que tem a solução. Olha só como é parecido com o que fizeram com a política fiscal. A PEC da transição arrombou as contas públicas e agora vem o Haddad com Simone Tebet e tal para dizer o seguinte: não, nós temos aqui agora um orçamento que vai buscar o déficit zero. Só precisamos arrecadar mais 168 bi extra e nós vamos pôr a mão no bolso de quem for necessário. É de um cinismo e de uma hipocrisia latente. Realmente, isso é uma estratégia política e ela está clara. Está clara para toda a sociedade. Você cria o problema e depois vende a solução. Aliás, isso é bem antigo aqui no Brasil, né? Isso vai lá desde o que acontece no balcão ali do serviço público até no mais alto escalão da República. Então, assim, é lamentável a postura do Lula, ela é de um populista incompetente. Todo populista, vocês podem ver na história, ele sempre escolhe, elege um inimigo público. Por quê? Para poder manter a sua militância engajada, para poder manter o apoio político, para poder desviar a atenção da imprensa e da sociedade da sua própria incompetência, dos seus malfeitos, da sua inoperância, de um governo que entrega muito pouco. Sabe quem está entregando? O Congresso. Depois não reclamem quando tirarem da gaveta a proposta do semipresidencialismo ou, quiçá, do próprio parlamentarismo, que já está voltando quente esse debate aqui no Congresso em Brasília. Não reclamem. É incompetência, é negligência e é esse despudor com que se trata a coisa pública. Giro inicial de análises aqui em Os Pingos nos Is. Vamos ao Rio de Janeiro, não, o Mota hoje não está com a gente, vamos aos Estados Unidos. Cristiano Beraldo conectado. Beraldo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Também queremos escutar suas análises acerca desses novos ataques do presidente Lula à figura de Roberto Campos Neto. Eu vou até destacar e relembrar a nossa audiência. Fala do presidente Lula, hein? Abro aspas. Esse cidadão, se ele conversa com alguém, não conversa comigo. Ele deve conversar com quem o indicou. E quem o indicou não fez coisas boas neste país. Fecho aspas. Presidente Lula muito irritadiço, Beraldo. Agora, é preciso austeridade para você gerir o Banco Central. Muitas vezes o remédio é amargo para você segurar a inflação nas alturas. Agora, Lula nunca vai reconhecer isso, né?
Boa noite, Caniato, boa noite, Dantas, boa noite, Zé Maria, boa noite a todos que nos ouvem e assistem. Olha, é interessante ele colocar dessa forma, né? Porque quando ele diz que o Roberto Campos Neto deve conversar com quem o indicou, que essa pessoa que o indicou não fez coisas boas pelo Brasil, eu fico imaginando que esse discurso se aplica também aos ministros do STF que o Lula indicou, aos ministros do STJ que o Lula indicou, várias pessoas que foram indicadas por ele e que ele também não fez coisa boa, coisa que prestasse, tanto é que foi terminar na cadeia, não é? Tudo aquilo que aconteceu no Brasil aconteceu de fato, preto no branco, todo mundo sabe qual era a do Lula, qual era a da turma que estava ali, que se apropriou do poder para usar o poder em benefício próprio. E agora, o Lula lança esse tipo de discurso, é um disparate tão grande que a gente tem que concluir que isso é, obviamente, um cálculo mais do que político, um cálculo eleitoral. E o Dantas colocou de uma forma muito correta essa percepção de que ele está ali elegendo o inimigo, né? Ele precisa de um inimigo, porque, afinal de contas, ele sabe, Lula é presidente pela terceira vez. Ninguém chega à presidência da República pela terceira vez sendo trouxa, sendo bobo. Então ele chegou ali, ele sabe exatamente o que tem na mão dele. Um país com inúmeros problemas, com uma economia muito debilitada e ele não tem remédio para curar essa doença. Porque o remédio exige sacrifício, exige dedicação, exige coragem. Ele não tem nada disso para entregar. Então o que ele fez desde o primeiro minuto? Pegou o Roberto Campos Neto, que não era uma figura ligada de forma alguma ao PT, ao Lula ou à esquerda, e o elegeu como grande inimigo da nação, grande inimigo da economia brasileira, o responsável pela vida dos brasileiros está tão difícil. E aí vai alimentando esse discurso para consolidar essa imagem, essa percepção. Só que ele fala isso para um grupo de ouvintes muito extenso, que muitas vezes são ignorantes, porque o próprio PT fez questão de manter essas pessoas na ignorância. Quantas e quantas pessoas, a gente sabe, os números estão aí para mostrar, que saem da faculdade com um diploma, graças ao programa feito pelo Lula lá no seu governo, mas são analfabetos funcionais. A universidade sequer está servindo para alfabetizar essas pessoas, virou uma festa ali quando o Lula era presidente, todo mundo ia para a faculdade, mas não tinha qualidade nenhuma do ensino, porque a ignorância é um método, é um ingrediente essencial na estratégia da esquerda. E aí, quem é ignorante vai comprando esse tipo de discurso, vai consolidando que os problemas do Brasil têm um culpado, e que esse culpado não é o painho, não é o pobre coitado do Lula. Tá certo, tem inclusive um complemento dessa informação e dessa notícia que a gente está tratando aqui em Os Pingos nos Is, porque o ministro da Fazenda comentou a alta do PIB de 0,9% no segundo trimestre e Fernando Haddad disse que a economia pode crescer 3% ainda este ano, contrariando as projeções do mercado. A produção inclusive separou esse trecho, acompanhe. E a gente fica feliz que as projeções do início do ano feitas pelo Ministério da Fazenda, que era um crescimento superior a 2% já no começo do ano, estão sendo superadas e o crescimento do PIB esse ano deve atingir a marca de 3%. Eu quero lembrar que nessa mesma época, as projeções médias do mercado era de um crescimento inferior a 1%. Vamos girar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade em Brasília. Zé, como essa alta de 0,9% no segundo trimestre foi recebida aí em Brasília, Congresso, empresariado, esplanada dos ministérios, e essa projeção de Fernando Haddad, 3%, otimista demais? Pois é, e a decepção maior foi exatamente por uma área que não está sendo usada pelo governo, que é responsável. Algum problema no áudio do Zé Maria? Está cortando, eu pelo menos não estou escutando corretamente. Zé, a gente só vai fazer um ajuste no seu microfone. Dantas, pega a palavra você, por gentileza, para a gente verificar se está tudo certo contigo. Falas do Haddad sobre a alta de 0,9% e essa projeção de 3%, Dantas.
Sabe quem puxou o PIB, Daniel? Vamos lá. O agro. Santo agro, Dantas. O agrofascista puxou o PIB, aí o Haddad pegando carona na onda do agro. Olha, é uma brincadeira, esse pessoal acha que a gente é bobo. Ótimo que o PIB aumentou, maravilha. A gente tá falando do segundo trimestre, tá? Então, para virar tendência, temos que esperar o resultado do terceiro trimestre. Mas é ótimo que a economia continue se recuperando. A gente, claro, sabe que há algumas áreas, alguns setores da economia que são sazonais, que eles ampliam as vagas de emprego, ampliam a produção, a indústria também subiu um pouco, e isso tem muito a ver com sazonalidade. Por isso que é importante a gente entender se isso vira uma tendência e se consolida. Eu não ficaria otimista neste momento. Eu ficaria cauteloso, mas com a sinalização positiva. Claro, isso só indica o seguinte: o quanto a economia brasileira ela é forte. Por quê? Porque os brasileiros, os cidadãos, pagadores de impostos, os empresários que geram emprego, os trabalhadores que estão todo dia, acordam todo dia, dão seu suor, eles não desistem. A nossa economia, ela pode funcionar sozinha, sem Haddad, sem Lula, sem Tebet, sem ninguém encher a paciência, sem ninguém colocar a mão, sem sindicato querendo colocar a mão no bolso do trabalhador. Olha, isso é uma ofensa ao trabalhador. Sindicato agora estão transformando imposto, estão chamando agora de assistência. Agora o trabalhador tem a obrigação de dar assistência ao sindicalista que fica todo dia sentado na sua cadeira no ar-condicionado. Tá? Isso aí, gente, isso é que precisa mudar. Esse entendimento, economia, as forças produtivas, você tem que liberar as energias produtivas da sociedade. O Brasil é grande, o Brasil é miscigenado, o Brasil tem força em todas as suas regiões e juntos podemos levar esse país realmente para o primeiro mundo. A gente ainda está no terceiro. Está lá no terceiro. O Lula bate no peito para dizer que agora estamos aqui aumentando o BRICS. O BRICS, aí associando o Brasil a uma série de regimes autocráticos, ditatoriais, que não respeitam democracia. Não faz o menor sentido. A gente já integra lá o G20, que reúne 85% da economia mundial, do PIB mundial. A gente já integra, inclusive o Brasil vai assumir a presidência do G20. O G20 que tem 75% do comércio mundial. Não precisa de mais um fórum. Quer debater o que importa? Debata no G20. Agora, tá lá. Vai fazer o que no G20 o Lula agora? Vai falar de o quê? De Ucrânia e Rússia? A gente já sabe que ele tem o seu lado nesse conflito. Então, assim, nós vivemos realmente uma situação, desculpe aqui o devaneio, fui para a Ucrânia, fui para sindicato, mas o dado básico é o seguinte: o Brasil, a economia brasileira, a sociedade brasileira, ela pode crescer sozinha. Tem força, tem gente capacitada, gente com muito talento. Quanto menos o Estado interferir nisso, melhor. Não, mas está tudo conectado, viu? Todos os assuntos estão conectados, viu, Dantas? Agora vamos aos Estados Unidos. Cristiano Beraldo. Beraldo, você agora que está na América do Norte, nos Estados Unidos, até pode trazer um pouco do recorte, da percepção também dos estrangeiros em relação à nossa situação aqui no Brasil. Se a gente olhar para o tamanho do Brasil, as riquezas desse país, muitos talentos que moram aqui, as grandes companhias, grandes empresas, falar em um PIB de 3% ao ano é um índice para se comemorar ou para se frustrar? Caniato, vamos fazer essa análise. Antes, eu queria só rapidamente fazer um breve registro sobre uma fala minha aqui no Pingos nos Is, há alguns meses, sobre a escolha de Belém para sediar a reunião da COP, que vai acontecer, se não me engano, em 2025. E essa minha fala, onde eu fiz críticas à infraestrutura de Belém e às dificuldades que a população paraense enfrenta até hoje, isso foi enxergado por algumas pessoas
no estado do Pará como sendo uma fala xenofóbica. E eu queria registrar aqui, primeiro, meu total respeito à população paraense, total respeito à cidade de Belém e reforçar, eu fiz inclusive um vídeo sobre essa minha fala, respondendo até as ameaças de morte que recebi em razão da minha manifestação, mas eu queria registrar que não foi uma manifestação desrespeitosa, ao contrário, ela foi uma provocação para que as pessoas possam fazer uma reflexão sobre quantas oportunidades o Pará, um estado tão rico, com tantas possibilidades para se desenvolver, para levar riqueza a toda a sua população e não a um pequeno grupo de pessoas que geralmente vive ali rodeando o poder, mas que essa riqueza seja distribuída e que a população possa viver com cada vez mais dignidade, usufruindo do desenvolvimento que o Pará faz jus, merece, tem que exigir. Então, só queria fazer esse breve registro, Caniato, para que um voto de protesto foi votado na Câmara de Belém, e eu queria fazer esse registro para não deixar dúvidas em relação ao meu respeito ao povo paraense, ao povo de bem do Pará e à população de Belém. Mas reforço que vocês têm aqui um porta-voz para denunciar os grandes absurdos que mantêm Belém com números preocupantes na área de criminalidade, na área de educação, na área de saneamento, na área de desenvolvimento urbano. Então, contem comigo para ser o porta-voz de vocês, porque a gente precisa confrontar os gestores públicos do Pará e de Belém com a realidade que o povo enfrenta. Falando sobre essa comparação, Caniato, que você mencionou. Olha, qual é o problema do Brasil? O Brasil é um país de dimensões continentais. A gente tem no Brasil diversos tipos de perfis diferentes, de oportunidades diferentes. A gente tem uma costa muito vasta, a gente tem imensas áreas agricultáveis, a gente tem a floresta, a gente tem as montanhas, a gente tem de todo o Brasil. E, ao mesmo tempo, nós temos tudo a fazer, porque a nossa infraestrutura ela é ridícula. Se a gente comparar com países desenvolvidos, a gente observar que só o Rodoanel de São Paulo, que tem um papel essencial de tirar tráfego de dentro da cidade para que a população da cidade viva com um pouco mais de tranquilidade, agilidade aí no seu dia a dia, o Rodoanel está há 20 anos sendo feito e nunca foi concluído. A gente pega as BRs, Santa Catarina, BR-470, mais de 20 anos de duplicação. Nós não estamos falando de nada extraordinário. Duplicar. Era uma estrada federal, mão dupla, liga Blumenau e toda uma área produtiva com muita indústria até o porto de Itajaí, o porto e o aeroporto de Navegantes, era uma estrada de mão dupla. O Brasil tem muito a fazer, porque está tudo atrasado, está atrasado na saúde, no saneamento, na infraestrutura, para todo lado que a gente olha tem atraso. Então o PIB do Brasil não pode crescer comparado ao PIB dos Estados Unidos ou de países europeus desenvolvidos. O PIB do Brasil tem que crescer com números superlativos, porque isso é que vai mostrar que nós estamos correndo atrás do prejuízo. Hoje, o número que temos, como disse o Dantas, depende do agro. O agro que é diariamente atacado pelo MST, que tem toda ali a condescendência, a proteção de pessoas da esquerda brasileira e que não fazem conta matemática. Porque se nós não conseguirmos minimamente sustentar esse PIB através da ajuda que o agro dá ao país, acabou-se tudo. Tudo desmorona. Então a gente vive no Brasil uma contradição permanente. Só que quando a gente olha para o mundo está avançando, o mundo está indo embora. Aqui nos Estados Unidos você corre e vê obras que são feitas, viadutos construídos, estradas aumentadas, tudo com rapidez, com dinâmica, com eficiência. E a população vai vivendo cada vez melhor. Pô, é isso que a gente tem que buscar. O Brasil é o país onde se sobrevive, não se vive. E nós precisamos pôr um ponto final nessa dinâmica. Pois é, para fechar esse assunto, o PIB brasileiro em destaque, faltou o Zé Maria Trindade. Acho que o microfone já ajustado, né, Zé? Perfeito. Olha, Daniel,
O PIB é um dado importante porque ele soma todas as riquezas do Brasil, né, do país. Tudo que é produzido em serviços, em maquinários, em indústria, isto a soma é que dá o PIB. O crescimento do PIB mostra claramente que o Brasil está indo num ritmo lento demais. Ele estava num ritmo maior de crescimento, agora cresceu, menos de 1%, mas não cresceu o esperado. E o Dantas falava aqui exatamente do setor do agronegócio, e é o setor que não está recebendo as atenções que merecem do próprio governo. Essa história de incentivar, de gastar dinheiro, queimar dinheiro com indústrias antigas, como, por exemplo, a automobilística, isso é coisa do passado, porque a indústria automobilística, ela não gira tanta riqueza assim e não cria empregos, não é um bom setor, e sim o setor do agronegócio. O agronegócio, nesse trimestre que estamos falando aí, desse crescimento de 0,9%, ou seja, um PIBinho, menos de 1%, né? Ela cresceu muito no trimestre passado. E foi exatamente o agronegócio que fez o PIB crescer no trimestre passado. E porque além do próprio negócio, o agronegócio, a exportação de commodities, né, de carne, de ração, né, que é soja, milho e tal, que produz proteínas, além disso, movimenta a venda de máquinas, de fertilizantes, de transporte, tudo isso, serviços e tal, do agronegócio que movimenta muito, e isso agrega ao PIB, porque exatamente o PIB soma todas as riquezas. E agora o agronegócio deu uma freada, e isso provocou a queda na projeção do crescimento do PIB. Isso deve ser analisado pelo governo esse trimestre para identificar onde a economia está empacando e ir no ponto e incentivar. Este é o mínimo que o Estado pode fazer, não atrapalhar e, se possível, ajudar, dar uma força. Acho que esta desaceleração do crescimento é um ponto importante e grave a ser analisado pelo governo. Crescer pouco ou não crescer significa perda de dinheiro, significa perda de empregos e de futuro.